Amém? Vamos direto na palavra. Hoje a palavra está... Benção. Efeito dominó. Empurra o pastor aqui que derruba Jairo e assim vai até chegar no Rodrigão lá fora. E assim vai, efeito dominó. É isso, pastor, exatamente isso. 2 Samuel 11, de 1 a 5, diz o seguinte. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço na casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio. E ele se deitou com ela, pois já estava purificada das suas imundícias, quer dizer, já tinha passado o seu período de menstruação. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. É um grande escândalo real. Um grande escândalo real. Nos últimos acontecimentos em Israel foram grandes escândalos nessa época, por toda a casa de Davi. A história se inicia com o tempo dos reis que estavam em guerra e Davi estava em casa. Observando uma mulher casada, tomando banho, manda chamar a mulher, se deita com ela e ela engravida. Ele arma toda uma situação para matar o teu esposo, na expectativa de arrumar, de organizar, de esconder o mal feito. Então ele arma toda uma situação. Ele coloca esse homem bem na frente, manda Joabe, o comandante, coloca Urias bem na frente da batalha, para que ele morra, para que ninguém fique sabendo, que o meu pecado fique encoberto. E após a morte de Urias, a notícia chega até Davi, até que responde da seguinte forma, e eu quero que você preste muita atenção nisso. 2 Samuel 11, 25. E disse Davi ao mensageiro, então chega o mensageiro e diz, olha, Urias morreu, o marido daquela mulher agora está morto. E ele responde da seguinte forma, assim dirás a Joabe, Joabe é o comandante, a qual Davi deu a ordem, coloca Urias na frente. Não te pareça isso mal, olha que o rei está dizendo, não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome esse como aquele, cuidado com aquilo que você fala. Então ele faz o mal e ele responde assim, não te pareça isso mal. Pois a espada tanto consome esse como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Depois disso a espada realmente veio. Mas veio sobre a casa de Davi. A espada realmente consumiu, mas consumiu foi a casa de Davi. Morre o primeiro filho que ele teve com Betseba. Amon, o primogênito de Davi, estrupa sua meia-irmã Tamar, a quem mais tarde vem a odiar e a expulsa de casa, sem se importar com a humilhação que aquela mulher iria carregar. Já havia se passado 3 anos desde que Absalão, irmão de Tamar, assassinara o meio-irmão Amon, em vingança pelo estrupo da irmã Tamar. Davi não havia feito nada. Então morre um estrupa a irmã, o outro vai e mata aquele que estrupou. Aí você pergunta, o que Davi fez nesse meio tempo? Nada. Davi não havia feito nada, queridos, nem corrigido ninguém. Nem na questão do estrupo, nem do assassinato de Amon. Mas Davi sentia a falta de Absalom, porque Absalom, que ficou exilado, ele ficou exilado. E isso lhe causava tristeza e desânimo. Então, aquele filho que ficou, né? Aquele filho, o assassino, mas foi o que ficou. E nada é tão ruim que não possa piorar, é ou não é?
E o comandante, o seu sobrinho, o sobrinho de Davi, Joabe, decide tomar as rédeas da situação, sem consultar a Deus. Estou vendo aí que Absalão foi embora. Davi não faz nada. Então, deixa que eu faça. Não é assim? Porque toda vez que você decide não tomar as rédeas da tua casa, alguém vai tomar. Todas as vezes que você decide não tomar as rédeas da tua vida, alguém vai dirigi-la. Então, como é importante aprender a consultar a Deus e a colocá-lo em primeiro lugar em todos os nossos planos. E isso tem que ficar na tua mente hoje. Você tem que sair daqui com essa semente. Eu preciso consultar a Deus em todos os meus planos. Tiago 4, 13 e 15 diz o seguinte: ouça agora vocês que dizem, vê se não somos nós, se nós não falamos assim: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Não foi assim que nós decidimos? Ah, nós vamos morar lá, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Passaremos um ano lá, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Antes de você vir, você não achou que ia ficar rico em Portugal? Não, né? Ah, bom. Faremos negócio, ganharemos dinheiro, uau, a vida vai ser só sucesso. Vocês nem sabem o que irá acontecer amanhã. A gente faz plano para daqui a um ano. Você nem sabe o que vai acontecer amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece no instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Consultar o Senhor, se o Senhor quiser. E há uma mulher astuta. Joabe ele arma um plano, porque ele quer trazer Absalão de volta. Pastora, por que ele quer trazer Absalão de volta? Ele quer trazer Absalão de volta porque na mente dele, o próximo rei é Absalão. E como é que o rei pode estar lá? Na sucessão, quem vai ser agora é Absalão. Só que isso está na cabeça de Joabe, mas não é plano de Deus. Então, o que ele faz? Vou dar o meu jeitinho, vou ajudar. Vou ajudar. E toda vez que a gente quer ajudar a Deus, o que acontece? Dá ruim. Toda vez que a gente quer dar uma mãozinha para Deus, o que acontece? Dá errado. Por quê? Porque a nossa visão é limitada. O Senhor vê o hoje, o amanhã e o depois. Mas eu e você, quando a gente olha, a gente só consegue ver uma parede. É o máximo que a gente chega. Então Joabe arma um plano, porque todas as vezes que o navio parece estar à deriva, da tribulação não? Tripulação, e agora? Aos marinheiros, todos ali, né? Todos vão se sentir capitão daquele navio, não estou em comandante, querido. O navio está aí na deriva. Ah, como é que faz isso aqui? A gente vai descobrir na hora. A gente pula lá e começa a querer guiar. Todas as vezes que nós nos mostramos frágeis demais, sensíveis demais, Satanás vai nos apresentar alguém astuto. E é isso que ele faz com Davi agora. Astuto como a serpente, para resolver o meu e seu problema de uma maneira bem mais fácil, porém bem mais cara. Sempre vai apresentar: eu tenho uma solução para você. Alguém astuto, alguém que dá logo aquele jeitinho para você. Cuidado. Pode ser fácil, mas geralmente é muito mais caro. Todas as vezes que a nossa decisão for consultar ao Senhor primeiro, até o que estava para dar errado se revela para o nosso bem. É ou não? Sim ou não? Era para dar errado, de repente se revela para o nosso bem. O mínimo que você sai dali é com uma experiência. Isso aqui nunca mais eu esqueço, nunca mais eu caio numa dessa. Então, quando Davi foi confrontado sobre o seu pecado, o profeta Natan contou para ele uma história, para fazê-lo reconsiderar dos seus atos, de se arrepender. E usa uma estratégia, ele usa uma parábola. Davi pecou com aquela mulher, então Natan contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que roubou uma cordeirinha. Ele só tinha uma cordeirinha, Davi ouvindo aquilo tudo.
Ele só tinha uma cordeirinha de um homem pobre. Ele tira do pobre para alimentar um visitante que estava na casa dele, em vez de usar o seu próprio rebanho. E Davi nem se percebeu. Em vez de usar, não percebeu que a história era sobre ele mesmo. O que estava falando era sobre ele. Ficou furioso e declarou que o homem que fez isso merece morrer. Como é que mata uma cordeirinha, a única cordeirinha do pobre, sendo ele um homem rico? Deveria restituir 4 vezes o valor. Cuidado com aquilo que a gente fala e com o julgamento que fazemos sobre a vida do outro. Natan disse diretamente a Davi: tu és esse homem. Tu és esse homem. Aí, você que pegou a mulher de Urias, que não era sua. Agora vem Joabe, usando a mesma estratégia. Enviando uma mulher astuta, com uma história, para fazer o rei também considerar. Com a diferença de que Natan estava do lado de Deus. Quando Natan chegou e fez toda essa encenação, e contou tudo isso, tocou o coração do rei. Não é? Aí vem Joabe também com uma história. Uma mulher de Tecoa que estava ao lado. O problema é que Natan estava do lado de Deus. Então Deus inspirou Natan a fazer aquilo e a mudar o coração de Davi. Agora Joabe não. E a mulher de Tecoa, quando vem toda aquela, contando toda a história, ela estava do lado de Joabe, não do lado de Deus. Porque não era plano de Deus Absalão no reino. Mas Joabe achava que sim. 2 Samuel 14, 4, 8. Então a mulher de Tecoa foi ter com o rei e prostrando-se com o rosto em terra, suplicou: socorro, ó rei! O rei perguntou-lhe: qual é o problema? Ela respondeu: sou viúva e meu marido morreu. A tua serva tinha 2 filhos. Aí começa. A tua serva tinha 2 filhos. E eles brigaram no campo. Como não havia ninguém para separar, um feriu o outro e matou. E aí Davi já era para estar falando assim: nossa, parece que está contando a história da minha família. Meu filho matou o outro. Agora toda a casa se levantou contra a tua serva, dizendo: entregue-nos o homem que matou o seu irmão, para que o matemos pela vida do irmão que ele matou. E também matemos o herdeiro. Assim extinguirão a brasa que me resta, de modo que não deixarei nem nome nem vestígio do meu marido na terra. Então o rei disse à mulher: volte para casa, eu lhe darei ordens a teu respeito. A história narra então sobre 2 filhos, os filhos de uma viúva, que briga no campo, um matou o outro. Agora a família quer matar o assassino, que seria o único herdeiro do pai falecido. Isso acabaria com o nome, a herança da família, deixando a mulher na miséria. Então ela conta toda essa história para Davi. E Davi, claro, eu vou resolver o teu problema. 2 Samuel 14, 11. Então ela disse: rogo-te, ó rei, que te lembres do Senhor teu Deus, para que o vingador de sangue não aumente o mal e destrua meu filho. E ele disse: tão certo como vive o Senhor, nem um fio de cabelo da cabeça do teu filho cairá por terra. Aí ele se comprometeu, porque palavra de rei não volta atrás. Se eu não posso matar, então por que você está matando? Se eu não posso fazer nada, se ninguém pode fazer nada contra o meu filho, por que está fazendo contra o seu? Por que o seu está exilado? Cuidado com aquilo que sai, pode ser armadilha para você. Davi tinha um bom coração, querido. Estava sempre disposto a resolver o problema dos outros. A rei, sempre disponível a problema dos outros. Mas não resolvia o problema da sua própria casa. Pare de se preocupar com os problemas dos outros e vai cuidar primeiro da tua família. Quero deixar essa palavra hoje. Pare de se preocupar com problemas dos outros e vai cuidar primeiro da sua própria família, antes que seja tarde. Querida igreja, cuidado, cuidado, para não ser luz lá fora, ser luz lá na rua, e escuridão dentro da tua própria casa.
Querida igreja, cuidado, para não ser o melhor pedreiro da rua, o melhor arquiteto da rua, que constrói bons ambientes para os outros, boas risadas para os outros, quando a sua casa está em ruína. E eu não estou falando de tijolo, não. É cuidar realmente da tua casa, da tua família e dos seus. Primeiro a nossa casa. Que tenha paz, harmonia entre marido e mulher, entre filhos. Na nossa casa precisa reinar paz. A paz mora lá em casa. Você pode declarar isso? A paz mora lá em casa. O shalom de Deus mora com a gente. Amém, queridos? As intenções de Joabe. Assim que a mulher garante a promessa do rei, que ela tomou a palavra do rei, aí sim ele descobre as verdadeiras intenções. 2 Samuel 14. A mulher disse: por favor, permita a tua serva, fale com o meu senhor, ó rei. Ele disse: fale. Então a mulher disse: por quê? Olha como é que muda. Por que você planejou tal coisa contra o povo de Deus? Porque se o seu filho está fora, acaba aqui. O que vai ser de Israel? Se o Senhor mantém esse filho lá fora, exilado, o que vai ser? Ao falar isso, o rei se torna o quê? Se torna o quê? Pois não o traz de volta do exílio. Oh. Porque todos nós certamente morreremos. E somos como água derramada na terra, que não pode ser recolhida. Deus não tira a vida, mas providencia um caminho para que o exilado não seja levado para longe dele. A razão pela qual vim falar agora com o meu senhor, ó rei, é porque o povo me assustou. E sua serva disse: deixa-me falar com o rei agora. Talvez ele faça o que a sua serva diz, pois o rei ouvirá, para livrar a tua serva das mãos dos homens que procuram destruir a mim e a meu filho da herança de Deus. Então a mulher lhe diz que, ao culpar aquele que querem a morte do seu filho, ele se torna culpado também, sem perdoar Absalão, seu filho exilado. Aprisionou o rei. Mas a mulher declara que é o povo que sofre. Olha isso, o povo é que sofre. Se o Senhor mantém o seu filho exilado, o povo vai sofrer. E o que o liberta seu filho do exílio, ela está protegendo a herança do Senhor. Tudo manipulação, queridos. Nós estamos trazendo esse rapaz de volta, é para proteger. E aí eu digo a você, o Senhor falou com Davi, que eternamente o trono seria dele. Mas é Joabe que está à frente, por trás dessa mulher, manipulação. Porque o rei não tinha um posicionamento. Deus falou com Davi. Mas quem está aqui manipulando é Joabe, por trás dessa mulher. Então não existia isso, só que ele pega isso. Esse não era o plano de Deus, entenda isso. O plano é, quando agirmos sem consultar a Deus, nós distanciamos da sua vontade. A nossa boa intenção vai nos posicionar, vai nos colocar de frente ao nosso próprio delírio. É pelo aquilo que eu estou vendo, vai dar errado. Não, aí Absalão vai morrer, quem vai ser o próximo rei? Aí Davi também sai do trono e Absalão não está, quem será o próximo rei? Vamos dar um jeito. O Senhor já havia falado, o trono é seu, da tua família. Não tem jeito, não tem jeitinho. Não era Absalão. E Davi paga caro por isso. Não queira ajudar a Deus em nada. Não queira. Mas ore ao Senhor, aprenda a orar ao Senhor. Olha que 2 Samuel fala, 7,16. A tua casa, o teu reino, será estabelecido para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para... Então eu preciso me preocupar.
Eu preciso trazer aquele que está lá fora. Eu preciso trazer aquilo que já passou da minha vida. Já não faz parte da minha história. Mas eu não estou vendo nada. Então eu prefiro, Samuel, trazer alguém que me fez mal para perto de mim. Pelo menos eu sei que eu não estou sozinha. Não traga Absalão para a tua vida. Não traga. Mas, pastora, para mim não ficar sozinha, aí é só uma ligação, uma fala. Não! Lembra-se de Abraão e Sara. E está nessa luta até hoje. E deixa eu te falar, a aparência conta muito. A aparência, isso conta muito para o mal informado. O povo de Israel queria Absalão como rei. Ele era um homem bonito. Cláudia, pensa num homem bonito. Olha o que a Bíblia diz. A realeza, queridos, erra. Mas o olhar do povo também pode ser manipulável. Cuidado. Então, olha só, 2 Samuel 14, 25. Olha a aparência, olha como é que atrai. Ora, em todo Israel não havia ninguém tão elogiado por sua beleza como Absalão. Chama ou não chama atenção? Tanto homem quanto mulher, queridos. Chama atenção. É isso que faz a gente falar, uau, que pessoa distinta. Que coisa mais linda. Por sua beleza como Absalão, da planta do pé. O que tem bonito na planta do pé? Da planta do pé ao alto da cabeça. Não havia nele defeito nenhum. Dani, sem barriguinha. Perfeito. Uau! É isso que chama atenção e até hoje. Pessoas são atraídas por pessoas bem vestidas. Essas pessoas são preferidas para cargo de liderança. Mesmo que não possuem nem caráter e nem habilidade. Mas tem eloquência em falar, é bem vestida, é bonita. Isso chama a atenção da gente até hoje. Olha que Deus falou de Saul. Deus deu Saul como rei, porque isso é que o povo queria. Olha 1 Samuel 9:2 diz o seguinte. Ora, ele tinha um filho chamado Saul, um jovem formoso. Uma coisinha linda. Entre os filhos de Israel, que não havia ninguém mais formoso do que esse. Dos ombros para cima, o outro era desde o pé. Esse é do ombro para cima. Ele se destacava acima de todo o povo. Tudo isso nos chama atenção. Mas quando Deus escolhe, querido, essa questão de aparência é comigo e contigo. E era com o povo da época. Mas quando Deus escolhe, 1 Samuel 16:7. Disse, porém, o Senhor a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê. Ainda nos dias atuais, cometemos os mesmos erros, seguindo um rosto bonito, uma fala, em vez da vontade do Senhor. Porque nós desconhecemos até a vontade do Senhor. E Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. E é por isso que ele se apresenta com a beleza física, para nos enganar, para atrair os nossos olhos. Pastora, no meu trabalho, tem um filé lá, me dando mole. Se você me mandar um recado desse, pastora, o que eu faço? Tem um filezinho lá, me dando mole. Hein, meninos? Filezinho me dando mole. Eu já vou te responder daqui e agora, sabe? Querido feio, querida feia, é só Satanás visando acabar com a sua vida e a sua família. É só isso. Pastora, a mulher é linda. Nem sei por que está me olhando. Querido feio, é só Satanás querendo atrapalhar e acabar com a tua vida. Não acho que você é o tal. Não acho que você é... Não. Absalão, queridos, era muito belo por fora, mas não por dentro. Não por dentro. E Joabe, o povo estava enganado, pois Absalão não seria o próximo rei. 2 Samuel 14, 23, 24. Então Joabe se levantou, foi a Jeú e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse, deixa-o ir para casa e não veja a minha face. Assim Absalão voltou para sua casa e não viu a face do rei. Adiantou? Não.
Não, não adiantou. Porque tem problema que você precisa resolver. Existem coisas que a gente precisa resolver. Porque senão, passa-se os anos, passa a sua vida e o problema volta a bater na tua porta. E vem maior do que você está imaginando. Para dessa coisa de deixa para lá. Não, nós vamos resolver. Davi estava sendo manipulado por Joabe para trazer Absalão de volta, usando essa mulher de Tecoa como uma história. Anteriormente, ele havia sido manipulado por Amon, que permitiu que Tamar o visitasse. O filho chegou e falou assim: papai, eu estou doente. Eu só queria que a minha irmã viesse, fizesse um bolo. Eu queria comer tanto um bolo da mão de Tamar. E ele manda a filha. O irmão estrupa a irmã. E por sua vez havia sido manipulado por Absalão para permitir que Amon comparecesse a uma festa. Papai, eu vou dar uma festa, eu queria muito que o senhor fosse. Não, meu filho, nós vamos ser muito pesados, nós somos muito. Não, manda só meus irmãos. Eu quero oferecer um banquete a meus irmãos. E Davi permite que todos os filhos vão. E o irmão mata o outro. Talvez por essa razão Davi não quisesse ver mais Absalão. Para não cometer e continuar cometendo os mesmos erros. Deus permitiu Absalão retornar. Davi, permitiu Absalão retornar. Mas não deixou entrar no palácio com sinal de rejeição do seu pecado. Ao rejeitar Absalão, ele não dá a Absalão nenhuma esperança de recuperar sua posição como herdeiro do trono. Mas ignorar Absalão não era uma boa ideia. Não ignore seus problemas. Resolva seus problemas. Não ignore os seus problemas. Pois o silêncio permitia que ele se tornasse mais arrogante. Não por ter, eu não preciso nem prestar conta ao rei. Você vê, matei, ficou por isso mesmo. Não preciso nem dar conta dos meus atos. E o que faz Absalão? Ele manipula Joabe para que esse exija que seu pai o receba. E claro, ele consegue. Davi o recebe. 2 Samuel 14, 33. Então Joabe foi ter com o rei e contou-lhe tudo. Depois, e como é que ele consegue? Isso é até interessante. Como é que ele consegue manipular Joabe? Ele chama Joabe 1, 2, 3. Eu quero falar com você. Porque ele queria chegar no rei. Eu quero falar com você, eu quero falar com você. E Joabe não dá atenção para ele. Ele coloca fogo na plantação de Joabe. Então Joabe vai até ele: você colocou fogo na minha plantação. É porque eu queria falar com você. Tem gente que só trabalha através da manipulação. Então Joabe foi ter com o rei, contou-lhe tudo. Depois chamou Absalão, que veio até o rei, prostrou-se com o rosto em terra diante dele. E o rei beijou Absalão. Quando uma criança mimada é premiada e consegue tudo o que quer, ele causa sérios danos a seus pais e a ele próprio. A ele próprio. Aumenta a sua arrogância, aumenta seu orgulho. Ele transmite a mensagem errada de que sempre conseguirá o que quer. Então, quando seu pai diz não, é não, né, João? É não mesmo. O pai que ama, corrige. O pai que ama, corrige. Pessoas assim, queridos, que nunca ouvem o não, sofrem muito e não aprende a lição. E a lição que Davi, como pai, também precisou aprender, é muito difícil. Davi falhou na criação de Amon, que estrupou a irmã de Absalão. Não os corrigiu nos seus erros. Por causa disso, Absalão cresceu pensando: eu posso me safar de qualquer coisa. Eu posso me safar de qualquer coisa. O que causou Davi muita dor e muito sofrimento ao próprio Absalão. Mas trouxe a ele até a morte, né? Provérbios 17, 25 diz: o filho insensato é tristeza para o pai e amargura para a mãe que o gerou. Absalão planeja o trono, agora o trono de Israel, que vai crescendo. Ao longo de 4 anos, Absalão lançou as bases, seu golpe de mestre.
Ele faz isso criando ressentimento do povo contra Davi. Depois disso, Absalão compra carros, cavalos, 50 homens para correr à sua frente. Qual é o objetivo disso? Exibir poder. Então os homens iam na frente com carro, com cavalo, para exibir poder. Lá vem o poderoso Absalão. Lá vem ele, além de bonito. Imagina aquele homem bonito em cima do cavalo. 50 homens à frente. Carros e cavalos eram símbolo de status, força militar, usado para impressionar o povo com riqueza, com esplendor. Tudo que nos chama atenção, tudo que a gente olha e diz, uau! Que maravilha, que coisa do outro mundo! Absalão costumava levantar cedo e ficava do lado de fora da porta da cidade. Fazendo o quê, pastora? 2 Samuel 15, 1-6. Quando alguém tinha uma questão, olha o que esse homem fazia. Quando alguém tinha uma questão e apresentava ao rei para julgamento, Absalão o chamava e perguntava, de que cidade você é? E quando ele respondia, seu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia, veja, suas reivindicações são justas e corretas, mas não há ninguém designado pelo rei para ouvi-lo. Ele já ficava lá na porta esperando. Quando a pessoa chegava, da onde você é? Ah, você está certo. Ah, se eu sou rei aqui nesse lugar. Ah, eu iria julgar essa questão. Então Absalão dizia, quem me dera ser juiz nessa terra? Assim todo homem com uma questão ou causa poderia vir a mim, e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava para lhe prestar homenagem, vem cá, pastor. Assim fazia Absalão com todos os israelitas que vinham ao rei. Oh, como vai você? Aí vinha rei, príncipe, né? Ah, se eu fosse rei nessa terra, eu cuidaria de você, com certeza. Com certeza. A sua mulher não te ouve. Não te ouve, não te valoriza, não te valoriza. Ah, amigo, precisando, me liga. Tem meu número? Tem meu número. Tá, qualquer coisa você me liga. Amigo, chora aqui no meu ombro. Liga para mim. Assim ele trabalhava por lá de fora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Davi foi 25 anos, rei sobre Israel. Israel prosperou, mas quando Absalão viu que tomou o coração daquele povo, por bajulação e mentira, se eu fosse rei aqui, hein? Se eu fosse sua esposa, hein? Com certeza eu ia cuidar de você. Com certeza sua mãe não te compreende. Quando ela diz, mulher estranha, aqui não. Quando ela ora por você. Quando ela determina, vai servir o Senhor. Sua mãe, o que é a sua mãe? Sua mãe é só mais uma. Qual é o nome, Ana Cláudia? Aquela beata. Quando a tua mulher coloca a mão sobre a tua cabeça e declara em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Primeiro a nossa casa, nossa vida, nossos filhos. Primeiro somos nós. Abaixo do Senhor somos nós. Me ouve, escuta o que eu estou falando. Sou eu, a sua adversária. Mas que por amor a você eu estou te dizendo. Quando ele sente que está tudo pronto, Absalão inicia um golpe. Quando você dá ouvido demais àquilo que não vem do Senhor. Não vem do Senhor, mas agrada meu coração. Acalenta, pastor, é tão gostosinho ouvir. Quando o pretexto de cumprir uma promessa, ele vai até Hebrom, e ele se declara rei lá em Hebrom. A maior adversidade da vida de Davi. O rei Davi, sem dúvida, passou por momentos difíceis que ele mesmo causou. Mas vem como efeito dominó. São dias sombrios, queridos.
São dias sombrios. Aí chega o mensageiro de Hebrom com a notícia de que Absalão se declarou rei. Filhinho de papai, sou maior que meu pai agora. O que talvez seja mais perturbador é que através do golpe de Absalão, os corações dos homens de Israel seguiram Absalão. Quantos pastores veem isso? Eu já passei por isso. A gente cuidar, tratar. Sabe o que é? É porque lá, falou, meu Deus. Eu lembro uma história que eu passei aqui, que para mim foi muito triste, marcou a minha vida. Na época eu estava com uma viagem marcada já, a gente estava indo para a Itália, no congresso na Itália, e eu saí daqui tão triste. Falei, Deus, eu oro por essa família todos os dias. Todos os dias. E a família diz assim, estou indo. E não é que você não seja livre, por favor, em nome de Jesus. Nós não somos da igreja que fala, se sair daqui, não. Se tiver que sair, é para algo maior, é para algo melhor. Não porque é aquilo que você não está vendo. Eu falei, mas eu oro por ele todos os dias, Senhor. Então, aí nós estamos indo, me deu uma tristeza, entrou uma tristeza no meu coração, e eu viajei com aquela tristeza no coração. A Ju deve lembrar dessa história. Queridos, quando eu cheguei lá, ficou na mesma casa eu, o pastor Aju, o bispo, e muita alegria, a gente ria o dia inteiro e tal. Quando foi à noite, eu fui dormir, o Senhor me deu um sonho. E o Senhor me respondeu naquele sonho, a partir de hoje, a história muda. Por quê, Senhor? Porque quem orava por eles não ora mais. E eu acordei assim. Nunca mais eu orei por eles. Eu só recebo notícias, que me entristece o coração demais. Porque o amor mudou? Não. Mas o preço tem sido alto. O preço tem sido alto. Sabe aquilo que você coloca como um filho, que você ora por ele todo dia? E um desses falasse para mim, sabe o que é, mãe? É porque eu achei uma mãe melhor, aí eu estou indo para lá, para a casa deles. Falou, Senhor, será que eu não fui suficiente? Meu amor não foi suficiente? O que aconteceu? Todos os dias, queridos, eu orava por eles, todos os dias. E aí, naquela noite eu sonhei, aquilo foi libertador para mim. A partir de hoje, quem orar, não ora mais. Eu falei, amém. E aí, chega as notícias, te alegra, pastora? Claro que não. E aqui Davi sentiu isso e veio o aviso a Davi dizendo, o coração de todo Israel segue Absalão. 25 anos, cuidando desse povo, por causa de bajulação, por causa de beijinho, porque pegou criança no colo, porque prometeu, porque... E o amor. Sabe que a gente vê o amor de Davi pelo povo, a primeira coisa que ele faz, ele tira todo o pessoal do palácio, para proteger, tira toda a cidade. Vambora, 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 vambora. E alguns queriam seguir ele fala, não, volta. Volta, diz a Absalão que você vai servir. Porque tem um outro aí, que vai ficar para a semana que vem, né? Tem alguém aí, também tão importante quanto, que pode mudar toda essa história para pior para Davi. Um amigo, um inimigo de Davi, não. Um amigo, um conselheiro. Alguém sabe me dizer quem? Não, você não. Então, semana que vem, você está convidado a vir. Não. Semana que vem, você está convidado a vir. E a gente vai ouvir. Quem é esse amigo que entra para derrotar mais ainda o coração de Davi? Porque efeito dominó. Tudo começa no pecado. Efeito dominó. A gente não sabe onde vai parar. O que na época dos reis que estavam em guerra, que os reis estavam guerreando e ele estava olhando a mulher tomando banho, a perda do trono do próprio filho. Estou firmado na rocha,
Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha,